Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus a todos nós abençoe nessa tarde de hoje. Falaremos hoje sobre a religião. A religião, esse aspecto tão importante na vida dos seres humanos. O termo religião vem do latim religare. Religare significa religar. Religar o homem a Deus é o principal objetivo da religião, religar o homem a Deus. Nós somos filhos pródigos, conforme a parábola de Jesus, e estamos apartados de Deus. Ou seja, os seres humanos, esses 7 bilhões de espíritos que estão reencarnados nesse planeta, todas as pessoas que vivem aqui, somos então filhos pródigos que nos rebelamos contra a lei de Deus e de algum modo estamos aqui em um processo de retorno à casa do Pai. Mas para podermos retornar à casa do Pai, temos de fazer essa religação. E a religião é essa religação com o Pai. Enquanto a ciência e a filosofia trabalham no campo, por exemplo, da observação e da comprovação, a religião vem nos ensinar que devemos adorar a Deus, que devemos buscar a Deus no dia a dia, que devemos buscar Deus nos atos, todos os atos da nossa existência e que devemos sim buscar a nossa comunhão com Deus através da prece, através da nossa mudança interior, através do nosso autoconhecimento. Porque para compreender cada vez mais a divindade, não temos como encontrar Deus sem nos conhecer. Conhecendo a nós mesmos, nós vamos pouco a pouco, passo a passo, encontrando a divindade também dentro de nós. Quando nós olhamos para o passado e vemos as religiões ao longo dos séculos, vemos, por exemplo, que as religiões mais antigas, elas cultivavam um Deus antropomorfo. O Deus antropomorfo é aquele feito à imagem e semelhança do homem. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós estamos em um processo de evolução, em um processo de dinamismo, um processo de crescimento interior no campo do intelecto, no campo da moral, no campo do amor, para um dia também alcançarmos uma situação de perfeição, para então podermos, na condição de espíritos perfeitos, de anjos que certamente caminhamos para isso, segundo a filosofia espírita, alcançarmos essa feliz condição dessa perfeição moral, dessa perfeição que tem as duas asas, a asa do intelecto ou da sabedoria e a asa do amor. Mas ao longo do tempo, quando nós vamos mudando esse conceito do Deus antropomórfico e tirando essa imagem de Deus como se fosse feito a nossa imagem, como se Deus fosse homem e estivesse um homem, um velho sentado no trono eterno, vamos mudando a nossa maneira de enxergar Deus e também a maneira de adorar a Deus. Por isso, hoje, cada vez mais as religiões devem se encaminhar para que os seus seguidores dentro da religião busquem Deus interiormente e na prática do bem e na prática da caridade. Porque Deus está em todo o universo. Então nós temos que tirar a forma de Deus. Porque Deus não tem uma forma especial. Deus não é um homem como nós somos, por exemplo. Deus está muito além disso. Se nós imaginássemos Deus como um ser finito, ele perderia certamente as suas características de infinito. Então, quando questionam Allan Kardec, lá na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Kardec até muda o jeito da pergunta, ao invés de perguntar quem é, ele pergunta que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, se ele é inteligência suprema, é o máximo que nós temos condições de entender, é essa questão dele sendo essa inteligência suprema do universo, comandando todo o processo da evolução, todo o universo com o seu imenso poder. Mas há algo importante que Jesus falou, que ele disse: Deus é espírito.
e em espírito deve ser adorado. Se nós somos espíritos reencarnados, e existem os espíritos que estão no mundo espiritual, então certamente Deus é espírito e nos criou à sua imagem e semelhança. Então nós somos espíritos, Deus é espírito. E como é que nós podemos então adorar a Deus? Adoramos a Deus através dos nossos atos do dia a dia, da bondade, do amor, da pureza das intenções e de tudo aquilo que nós vamos pouco a pouco, dia a dia, mudando em nosso interior. Adoramos a Deus quando fazemos o processo da meditação, interiorizamos, ouvimos Deus dentro de nós, quando fazemos a prece do trabalho, a prece da transformação, a prece de agradecer, de pedir, de colocar-nos na condição de instrumentos de Deus no dia a dia, como o fez Francisco de Assis, por exemplo, quando disse: Pai, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, a maneira de adorar a Deus tem que evoluir. Nós não podemos mais, as religiões do mundo, ficarmos atrelados a esse processo do Deus antropomórfico, ficarmos atrelados a essa questão do Deus que quer que se construa grandes templos para ser adorado. Não é isso que Deus quer. Se fosse assim, Jesus, na época que esteve aqui, estimularia a criação de muitos templos naquela época. Mas ele pregava ao longo da natureza, no espaço da natureza, a sua maior lição, que foi o chamado Sermão do Monte, foi feito em um monte. Ele subiu em um monte ali, 5.000 pessoas se juntaram e ele pregou ali em torno de todos. Quando observamos, por exemplo, Buda, Krishna, os grandes iluminados que passaram pelo mundo, o próprio Francisco de Assis, todos eles vieram para mostrar que não precisamos de templos suntuosos, não precisamos de templos de ouro ricos, e que esse dinheiro pode ser empregado para outras coisas, principalmente para combater a pobreza, o sofrimento, a dor que está aí aos milhares e aos milhões pelo mundo inteiro. Quando a religião na Terra cumprir o seu papel realmente, juntamente com a política, juntamente com a educação, todos essa trilogia puder cumprir junto com a ciência, com a filosofia, certamente o mundo será muito melhor. Mas enquanto a religião estiver preocupada simplesmente com construir templos suntuosos, estivermos preocupados em adorar a esse Deus antropomorfo, esse Deus exterior, que precisa de adorações exteriores, estaremos bem distante dessa real visão de Deus, que Jesus falou que Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Então, quanto mais praticarmos o bem, quanto mais fizermos o bem, quanto mais pessoas consolarmos e quanto mais nos interiorizarmos, quanto mais estivermos buscando a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima, quanto mais estivermos buscando a meditação, a oração, tanto mais estaremos nos aproximando de Deus, porque Deus está em todos os lugares do cosmos, inclusive dentro de nós mesmos. Então a melhor forma de buscar a Deus, de honrar a Deus, a melhor forma de podermos adorar ao Pai, que é Espírito, é fazendo a sua vontade. E a sua vontade é a de que possamos então ajudar sempre, praticar sempre a fraternidade, a caridade por onde quer que caminhemos. Não é por outra razão que Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios que o amor estava acima de tudo, da fé e da própria esperança. A fé, a esperança e a caridade é a maior de todas, o amor é o maior de todos, então está acima de qualquer coisa. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu sou mentiroso, dizia João Evangelista. Então, religião tem que ser de transformação, tem que ser de mudança. Temos que diminuir um pouco essa adoração exterior, essa hipocrisia de ser uma coisa na igreja, outra em casa. Diminuirmos essa distância que existe entre o religar e da religião, de religar a Deus, com a verdadeira religião realmente, de viver essa religião dentro de nós. É muito importante, é importantíssimo que nós então lembremos das palavras de Jesus quando ele disse: tudo o que fizerdes a um destes mais pequeninos, os meus irmãos, é a mim mesmo que fazeis.
Então, se queremos ser agradáveis a Deus, se queremos ser agradáveis ao Cristo, a Jesus, devemos sim abrir os braços, estender as mãos e fazer a caridade, estender os laços da fraternidade a quantos necessitam, buscar os mais pequeninos onde eles estejam, não esperar que eles venham até nós. Porque é muito cômodo eu esperar numa casa espírita, numa igreja, as pessoas me buscarem. Ir ao encontro da dor onde ela está, socorrer e amparar. Se todas as religiões da Terra estivessem cumprindo o seu principal objetivo de religar o homem a Deus, talvez não teríamos no mundo tanta miséria, tanta dor, tanta fome, tanto sofrimento quanto existe no mundo. Então reflitamos sobre isso e lembremos de que Jesus também nos disse, quando se despediu dos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. É o novo mandamento que Jesus deixou: amar ao próximo como ele nos amou. E não esse amor condicionado, esse amor cheio de condições que o mundo nos oferece, mas o amor verdadeiro, o amor que não exige nada do próximo, o amor que é doação constante, que é o amor que distribui benefícios a mãos cheias por onde quer que passe. Esse é o amor que devemos praticar, lutar por praticar no nosso dia a dia com todos, seja no lar, seja na sociedade, em todos os lugares por onde formos. Muita paz.